A inteligência artificial pode escrever 1000 linhas de código em segundos, mas ela não tem estratégia. Nos últimos 2 vídeos, eu te mostrei como se tornar um arquiteto e por que 2026 é o ano zero da sua carreira. Mas existe um segredo que ninguém te conta. A inteligência artificial é o soldado perfeito. Ela executa tudo rapidamente, sem reclamar, sem errar a sintaxe. Mas ela não enxerga o todo. Ela não vê o mundo como você vê. É por isso que você precisa ser o general. Para comandar esse titã de silício, você precisa dominar o conhecimento ancestral que deu origem a tudo. Hoje eu vou te mostrar como calibrar sua arma padrão para assumir o controle do código-fonte da realidade. Você já entendeu que precisa usar IA como multiplicador de força. Você já aceitou que 2026 é o grande filtro. Mas agora vem a pergunta que separa o soldado do general. Como você garante que a IA não te entrega uma solução medíocre, que vai explodir na sua cara em produção? A resposta está nos fundamentos. A mecânica da guerra que acontece por trás de cada linha de código é o que separa quem comanda a máquina de quem é comandado por ela. Olha para o seu monitor agora. O que você vê? Se você enxerga apenas uma sopa de letrinhas e símbolos sem sentido, você ainda é um civil no campo de batalha digital. Você está à mercê do que a ferramenta te entrega, sem entender o porquê. O primeiro passo para o seu armamento é entender o que é um algoritmo. Esquece aquela definição chata de livro didático. Pensa nisso como um plano de invasão. Imagine um exército que precisa atravessar um território inimigo. Se o general apenas grita, avancem, o caos se instala e a derrota é certa. Mas se ele entrega um algoritmo, ele entrega uma sequência lógica e tática de decisões. No seu painel de comando, o algoritmo funciona assim. Se o caminho A estiver bloqueado, recue 10 metros e flanqueie pela esquerda. Se a ponte estiver intacta, avance em formação de ataque. Programar não é escrever texto, é desenhar esse fluxo de comando. É prever o obstáculo antes mesmo dele aparecer na sua frente. Cuidado! A IA é um soldado que, sob pressão, pode inventar ordens. É o que chamamos de alucinação. Se você não conhece a lógica, você aceita um fogo amigo técnico que derruba o seu próprio servidor. O general audita o código da IA como quem checa as coordenadas de um ataque aéreo, um erro de um dígito, e você destrói o alvo errado. Até a inteligência artificial mais poderosa de 2026 é escrava dessa lógica. Ela só é rápida porque leu o manual de guerra bilhões de vezes, mas sem um general para definir o objetivo estratégico. Ela é apenas um soldado disparando para todos os lados. Quando você domina o algoritmo, você para de aprender uma linguagem e começa a governar a lógica que sustenta todas elas. E é aqui que 90% dos devs de 2026 vão se ferrar. Eles acham que pedir para o ChatGPT me dar um código que ordena uma lista é suficiente. Mas quando o sistema crescer para milhões de usuários, e aquele algoritmo ingênuo que a IA sugeriu começar a consumir 100% da CPU, quem vai saber diagnosticar? Quem vai identificar que substituir a busca sequencial do sistema do cliente por uma busca binária vai resolver o problema de escalabilidade? Não vai ser o ChatGPT. Vai ser você, o general, que entende a tática por trás da ordem. Se você quer parar de ser um soldado raso que apenas executa comandos da IA e começar a forjar sua própria autoridade como general do código, este canal é a sua academia de guerra. Se inscreve agora e ativa as notificações. Estamos separando os generais dos soldados rasos, e você não quer estar desarmado quando o grande filtro chegar. Deixa o like se você já entendeu que algoritmos não são matemática chata. São planos de invasão que salvam sistemas em produção. Um plano de invasão perfeito é inútil se os seus soldados não tiverem munição, comida ou combustível. Na programação, a informação é o seu suprimento. E onde é que você guarda isso? Nas variáveis. Pensa na variável como um container de carga no meio de uma zona de guerra. Cada container tem uma etiqueta, que é o nome, e um tipo específico de conteúdo, que é o tipo de dado. Você não guarda granadas numa caixa de primeiros socorros, certo? No código é a mesma coisa. Se você quer guardar um número inteiro de soldados, você usa um tipo específico. Se quer guardar o nome de uma cidade a ser conquistada, usa outro. O erro do amador é tratar a logística com desleixo.
Ele sabe que no calor da batalha, quando o sistema escalar e a complexidade aumentar, a clareza da sua logística é a única coisa que vai impedir o seu código de entrar em colapso. E em 2026, com sistemas lidando com milhões de requisições por segundo, um nome de variável mal escolhido pode ser a diferença entre um sistema resiliente e um desastre de produção que custa milhares de reais por minuto de downtime. Uma logística mal planejada hoje é o que chamamos de dívida técnica. No início, você avança rápido, mas em 6 meses, seu exército está atolado na própria lama de código confuso, incapaz de se mover. O general sabe que cada linha de código escrita sem estratégia é uma mina terrestre que ele mesmo plantou no futuro. Exemplo de trincheira. Você recebe um array com 10.000 registros de usuários. O NPC cria uma variável chamada X e guarda tudo lá. Quando o sistema explode porque ele tentou somar um nome de usuário com um CPF, ele não entende onde errou. O general criou variáveis users names, users CPF, users age, cada container rotulado com precisão. Quando o erro aparece, ele sabe exatamente em qual caixa procurar. Essa é a diferença entre o caos e o controle. O Grimório de Donald Knuth, a Bíblia que deu origem à ciência da computação moderna, deixa isso cristalino. A eficiência de um algoritmo depende diretamente de como você organiza os seus dados. Se a sua logística é porca, o seu exército morre de fome antes de chegar ao objetivo. Dominar as variáveis é garantir que você tem o poder de fogo certo, no lugar certo, na hora certa. Mas ter os suprimentos não basta. Você precisa de sentinelas para decidir quem passa e quem fica nos portões da sua base. Um exército sem sentinelas é um exército vulnerável. Imagina, você tem o melhor plano de invasão do mundo, suprimentos infinitos, mas esqueceu de colocar guardas nos portões da base. O inimigo entra, rouba tudo, e você nem percebe até ser tarde demais. De nada adianta ter o plano e os suprimentos se você não souber reagir ao que acontece no campo. Na programação, os seus sentinelas são a lógica booleana. Tudo o que você vê no mundo digital, desde o jogo mais complexo até a IA mais avançada, se resume a uma pergunta binária: verdadeiro ou falso, sim ou não. O seu código precisa de filtros. Se a munição for menor que 10, recue. Se o inimigo estiver no radar, atire. Esse é o famoso if-else. Parece simples, mas é aqui que a mágica ou o desastre acontece. O Grimório de Donald Knuth e o SICP, os textos sagrados que formaram gerações de engenheiros no MIT, tratam isso como a fundação da computação moderna. É a única forma de dar consciência ao sistema. O general não dá ordens vagas. Ele estabelece condições claras. Quando você domina a lógica booleana, você para de torcer para o código funcionar e começa a ditar as regras do jogo. Você cria sentinelas que trabalham por você 24 horas por dia, filtrando o caos e garantindo que o seu exército de funções execute apenas o que é estratégico. E não se engane, quando você pede para uma IA cria uma validação de login, ela vai usar a lógica booleana. Pode apostar nisso, mas se você não entender o que diabos é um if aninhado, ou por que aquela condição está retornando falso quando deveria retornar verdadeiro, você vai aceitar o código cegamente, vai colocar em produção, vai rezar para funcionar. E quando o sistema deixar passar um usuário não autenticado porque a condição estava invertida, quando a brecha de segurança custar o emprego de alguém, não vai ser o ChatGPT que vai responder por isso, vai ser você. Você tem a logística de suprimentos, você tem os sentinelas nos portões, você não é mais um civil desarmado, você está se tornando um general. Mas como você vê tudo isso funcionando em tempo real? Como você testa sua estratégia antes de entrar em combate? Imagine que o seu objetivo é localizar um batedor inimigo escondido em um território de 1.000 km². O digitador de código comum mandaria o exército marchar quilômetro por quilômetro, do início ao fim. Isso é o que chamamos de busca linear. É lento, gasta recursos, e o inimigo já terá fugido quando você chegar na metade. 1.000 passos, 1.000 verificações, 1.000 oportunidades de falhar. Agora, veja como o general resolve o mesmo problema. O arquiteto, armado com o conhecimento de Donald Knuth, usa um algoritmo de busca binária. O general faz uma pergunta: o inimigo está na metade leste ou oeste?
Resposta: leste. Instantaneamente, 500 quilômetros de território são descartados. Eles nem precisam ser olhados. Nenhum soldado desperdiçado, nenhum recurso queimado. Uma pergunta: metade do problema eliminado. Repita o processo. Passo 1, 1000 km. Passo 2, 500. Passo 3, 250. Passo 4, 125. Passo 5, 62. Passo 6, 31. Passo 7, 15. Passo 8, 7. Passo 9, 3. Passo 10, alvo localizado. 10 perguntas, 10 cortes, alvo neutralizado. O que você acabou de ver não foi apenas matemática, foi uma manobra de guerra. Em apenas 10 passos, você vasculhou um território que o soldado comum levaria 1000 passos para cobrir. Isso é eficiência. Isso é o que está escrito no DNA do software de elite. Quando você entende que um algoritmo é uma ferramenta de otimização de força, você para de se preocupar com a sintaxe e começa a se preocupar com a vitória. A IA pode gerar a busca para você, sem problema. Mas se você não souber que a busca binária é a estratégia certa para aquele terreno, você vai aceitar uma busca linear como se fosse normal. E quando o seu sistema de e-commerce tiver 10.000 produtos e a busca demorar 5 segundos para carregar, quando o usuário desistir e comprar no concorrente, não vai ser culpa da IA, vai ser sua por não saber auditar a estratégia. O general não aceita mediocridade, ele exige eficiência, e agora você sabe a diferença. Nesse exato momento, algo mudou na sua percepção. Você não olha mais para o código como um amontoado de símbolos sem sentido, ou um texto decorado. Você agora enxerga planos de invasão, cadeias logísticas e sentinelas infalíveis. Você acaba de entender o código-fonte da realidade. Você não é mais um civil perdido no mundo tech. Ao dominar esses fundamentos, você acaba de calibrar sua arma padrão, o equipamento level 1 que todo general carrega para o campo de batalha. E lembre-se, a IA é o titã que você vê no horizonte. Mas Donald Knuth escreveu o manual de como o coração desse titã bate. Domine o manual, e o titã será seu. O caminho para se tornar um arquiteto de soluções é longo. Mas você já deu o passo que 90% dos que entram na área têm preguiça de dar. Você escolheu a profundidade em vez da superfície. Você escolheu a estratégia em vez da repetição. A guerra pela soberania técnica está apenas começando, e o seu armamento precisa continuar evoluindo. Mas existe um erro fatal que 80% dos devs cometem, mesmo depois de dominar os fundamentos. Eles constroem arsenais poderosos e morrem na invisibilidade. O clã dos devs pragmáticos está sendo formado neste exato momento. Você acabou de calibrar sua arma padrão, o domínio dos fundamentos que 90% dos devs ignoram. Mas a jornada para o level 100 exige muito mais do que uma arma. Você vai precisar de armadura, munição especial e, principalmente, saber quando e onde lutar. Se você se recusa a ser um NPC no sistema de outros e quer o mapa completo para atravessar o grande filtro, inscreva-se agora e ative as notificações. Só os armados com conhecimento ancestral sobreviverão. Nos vemos na próxima trincheira, onde vamos forjar sua próxima peça de equipamento.